Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai... O motivo desse vídeo hoje é para eu explicar o que é o modelo CAPM, né? Explicado aqui por John Hu no livro Opções, Futuros e Outros Derivativos, né? Eu vou fazer algumas videoaulas aqui dissecando esse livro e trazendo exemplos práticos, né, que foi usado aqui no livro, e depois fazer algum tipo de exercício para vocês ir treinando aí sobre, né, para vocês pegarem a prática, até mesmo tentar aplicar aí o conceito no dia a dia, né, para quem trabalha com isso, né, para quem for calcular isso um dia ou já estiver na área, né. Deixa eu voltar para a página aqui que eu peguei esse modelo, né, que eu achei super interessante, né? Provavelmente quem está pesquisando esse vídeo é porque ou está estudando para CPA 10, 20, CEA e quer ver na prática como isso funciona, como que calcula, né, do que apenas seguir os exemplos aí que aparecem nos cursos de CPA 20, CPA 10, CEA e assim sucessivamente. Até na CEA você vai aprender a fazer o cálculo ali usando o HP, né, mas aqui eu trouxe isso de forma assim mais ampla, né, numa planilha de Excel, para que vocês possam ver, fazer igual, né, uma planilha dessa daqui e até mesmo acompanhar, né. Ela é muito simples de fazer, tanto que eu não vou nem deixar ela para download aqui, né, não tem tanta fórmula assim. A única fórmula que eu usei aqui foi a fórmula do CAPM, então eu vou revisar de forma bem rápida aqui o que é isso, né? Até porque vocês já devem saber o que é e tudo, e entender um pouco dele, já, com certeza já estão craques aí no assunto, né? CAPM nada mais é do que um modelo que liga retorno esperado de um ativo ao risco que ele tem. Mas que risco, né? Risco sistemático e risco não sistemático. Mas tá, o que é risco sistemático? Risco sistemático é como um todo, né? Risco de mercado como um todo, seja por causa de uma crise, juros, economia. Então é um risco que não adianta você diversificar, porque ele sempre vai existir. E o que é o risco não sistemático, pessoal? É um risco específico de cada empresa, e você consegue reduzir montando um portfólio bem diversificado. Então essa que é a ideia do CAPM, né? Ou seja, o mercado só paga retorno extra pelo risco sistemático, né? Aquele que você não consegue eliminar. Isso que é a fórmula que o CAPM mede, que a gente viu aqui no livro, né? Quem quiser fazer o download desse livro para entender de forma mais resumida, né, eu super recomendo, é um livro ótimo, né? Tô curtindo ler, e algumas partes assim que eu vejo que são interessantes, né, eu tento gravar vídeo aqui para vocês, né? E esse primeiro modelo aqui, ativo A, que eu montei na planilha, é exatamente é o mesmo exercício que a gente viu aqui na página 80 do livro, né? O que eu coloquei aqui na coluna beta? Então, antes de olhar para os números, né, lembra que a ideia do CAPM é o risco de um ativo dividido em duas partes, né? O CAPM ele diz o seguinte: o mercado ele só paga retorno extra pelo risco sistemático. Então, aqui nessa coluna beta, eu estou justamente medindo o quanto o ativo carrega de risco sistemático, ou seja, o quanto ele se mexe junto com o mercado. Então, se o beta é igual a zero, o ativo praticamente ele não reage ao mercado. Então, pressupõe que ele não tem, né, praticamente não tem risco sistemático. Se é igual a 1, ele anda igual ao índice de mercado. E se é maior que 1, ele é mais volátil que o mercado. Então tem mais, né, tem mais risco sistemático. Esse beta que o CAPM usa é para dizer qual retorno o investidor deveria exigir daquele ativo. Então vamos fazer um teste aqui, né? Vamos pegar agora o valor de 0,75 que está aqui no livro, né? Vamos pressupor que o retorno observado dele é 10%. Quem quiser
Eu vou adiantar aqui. Deixa eu fazer logo para vocês. Vamos fazer 0.5, 0.75, 1.2 e 1.8. Aqui vamos chutar que o retorno observado seja 11%. Aqui vai 17, 18. Já eu explico o que cada coluna faz. E aqui eu montei uma fórmula para... Vamos ler junto. Se ele for maior que zero, então barato. Se for menor que zero, ele é caro. Ou então em linha com a CPM, né? Vou explicar o passo a passo aqui para vocês. Aqui nessa coluna de retorno esperado CAPM, eu tenho o retorno que o modelo diz que deveria ser pago, né? Só por causa do risco sistemático medido pelo beta. Então, qual que é a fórmula aqui? A fórmula é a taxa livre de risco, que é o retorno que eu teria em um título praticamente sem risco de mercado, né? Mais o beta, depois multiplicado pelo retorno de mercado, né? Que é o retorno esperado do mercado como um todo, né? A fórmula aqui de cima, tá? No exemplo aqui em cima, eu coloquei um risk free de 5%, um retorno de mercado em 13%, né? Então o prêmio de risco de mercado é 8%, porque o Excel fez o cálculo aqui pra gente, né? Que é como eu disse, taxa livre de risco mais um prêmio proporcional ao risco sistemático desse ativo. Aqui no retorno observado, eu coloco o retorno que cada ativo realmente entregou no período, a partir dos dados históricos. Aqui não é teoria, é o que aconteceu de fato, né, com o preço de cada ativo. Na coluna de diferença, pessoal, o que eu fiz? Eu calculei o retorno observado menos o retorno CAPM. E se esse número é positivo, significa que o ativo entregou mais retorno do que o CAPM exige pelo risco, né? Pelo risco, qual risco? O risco sistemático que ele tem. E se negativo, ele entregou menos retorno do que eu considero, né, do que o modelo consideraria justo. Então essa diferença que vai me dizer se, dado o risco de mercado, né, pelo beta, o ativo parece caro ou barato, que foi o que eu coloquei aqui na coluna situação, né? O que é um ativo caro? É quando o retorno observado é menor do que o CAPM, né? Ou seja, tem muito risco de mercado para pouco retorno. Barato, quando o retorno observado é maior que o retorno esperado pelo CAPM, ou seja, você recebeu mais do que o justo pelo risco sistemático, né, que é uma boa barganha. E em linha com o CAPM é quando o retorno observado está bem próximo do que o modelo pede. Então, o ativo está exatamente na reta do CAPM. Então, o que foi aqui que aconteceu? Vamos falar um pouco do ativo A aqui na prática. Interpretar aqui agora, né? Ele tem um beta igual a 0, ou seja, praticamente não carrega risco sistemático. Ele não mexe com o mercado. Então, pelo CAPM, se ele não tem risco de mercado, o investidor não deveria exigir prêmio de risco. Então, o retorno justo é a própria taxa livre de risco, que seria, aqui no caso, 5%, conforme a gente calculou aqui, seguindo a fórmula que está aqui no livro.
O ativo B tem um beta de 0,5%, então ele tem pouco risco sistemático, mas ainda é menos volátil que o mercado. Esse seria o retorno justo para esse nível de risco de mercado, né? Só que o retorno observado aqui foi 10, então a diferença ficou positivo com mais 1. Ou seja, o ativo pagou 1 ponto percentual a mais do que o modelo dizia que ele precisava pagar pelo risco que tem, né? Espero que vocês estejam conseguindo entender, acompanhar e tal. E é isso, né? Então eu classifiquei ele como barato, né, pelo risco de mercado que ele carrega. Ele está entregando um retorno a mais, né? Então, beleza, barato. No ativo C, pessoal, tem um beta aqui de 0,75%. Então ele carrega um pouco mais de risco sistemático do que o ativo B. Esse aqui é exatamente o exemplo do livro do Hu. O retorno observado foi 11 também, ó, a diferença aqui, ó. O retorno observado também foi 11, né? Ou seja, o ativo entregou exatamente o que o modelo considera justo para o risco de mercado que tem. Então, por isso ele está na linha do CAPM. O ativo D, né? O que significa aqui? O ativo D de dado já tem um beta de 1,2%, então ele é mais arriscado que o mercado, né? E carrega bastante risco sistemático. Então, aí no caso, o retorno exigido pelo CAPM é 15%. Pô, beleza, mas aí que tá, ele entregou, né, 17%, o retorno observado foi 17%. Então a diferença aqui ficou positivo de 2%. E o que isso quer dizer na prática, né? Que mesmo tendo risco de mercado maior que o índice, ele entregou 2 pontos percentuais a mais. A mais do que o retorno do CAPM exigiria. Então isso significa que ele está barato, né? Ou seja, muito risco sistemático, mas um retorno ainda maior do que o esperado para esse risco aqui. E por último aqui, pessoal, o ativo E, né? A gente colocou aqui um beta de 1,8%, né? Ou seja, ele tem bastante risco sistemático. Significa que ele oscila muito com o mercado. E o retorno que o CAPM exigiria seria 19%, né? Seguindo aqui, né? Travei aqui. Isso, seria 19%. Só que o retorno observado foi 1%, foi 18%, que daria uma diferença de menos 1%. Então, o que isso quer dizer? Que ele entrega 1 ponto percentual a menos do que o modelo considera justo para esse nível de risco de mercado. Ou seja, ele está caro, né? Tem muito risco sistemático, mas ele não está pagando o retorno que deveria ser seguido pelo CAPM. Então beleza, pessoal, espero que tenham gostado, né? Já tenho o que? 13 minutos de vídeo, vou parar por aqui. E se tiver algum assunto do livro que vocês queiram que eu grave aqui faço na prática a teoria, né? É só deixar um comentário aqui abaixo do vídeo e se inscrevam no canal, tá bom? Bom, é isso, espero que tenham gostado. Vou apagar esses dados aqui. A fórmula tá bem simples, eu só segui o que o livro do Hu estava dizendo, né? E aí, quem quiser montar essa planilha, deixar ela montada aí pra vocês usarem em situações do dia a dia, né? Fiquem à vontade, pessoal. Eu vou ver como é que faz para compartilhar aqui com vocês. De resto é isso. Deixa um joinha no vídeo e inscrevam no nosso canal. Obrigado, valeu pessoal, tchau, tchau.